Olá, meninos, tudo bem? Bem-vinda a mais uma aula de redação comigo, Isabel, né, professora de redação de gramática. E na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre crônica narrativa, tá? Para que a gente retome esse assunto, reveja algumas falhas cometidas na avaliação de bloco 1, onde nós fizemos a produção, e possamos corrigir essas falhas, tá bom? Eu vou agora compartilhar aqui com vocês os nossos slides da aula de hoje. Bem, vamos falar sobre crônicas, como eu já disse, e o objetivo da nossa aula é compreender, conhecer a estrutura do gênero crônica narrativa. Hoje, nosso foco será as crônicas narrativas. Nós já vimos um pouco da crônica jornalística, a sua estrutura, e vamos focar hoje na crônica narrativa, tá? Qual a diferença da crônica narrativa para a crônica jornalística? Primeiro, se é jornalístico, é porque ela é baseado em uma notícia que saiu em um jornal, tá? Ambas, tanto a crônica jornalística quanto a narrativa, elas vão ser veiculadas na mídia, principalmente nos jornais. Aí, o que difere de um e outro é o fato de que uma partiu a partir de uma notícia que saiu no jornal, que era do caso a crônica jornalística, e a narrativa ela parte a partir de um acontecimento do seu cotidiano. É algo que acontece na sua vida que faz com que você relate esse fato, tá? Então, a diferença entre ambas é isso. Vamos fazer a leitura de uma notícia. Olha, um dos 4 bebês trocados pelos pais por material de construção, cestas básicas e até uma casa foi apresentado ontem pela manhã na sede do SICRID, Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas da Segurança Pública do Paraná. A criança estava em Curitiba com o engenheiro Antônio Ricardo Siqueira, 39 anos, e a comerciante Luísa Helena Pereira, 39 anos. Havia cerca de um mês. O menino continuaram com o casal, que foi indiciado em inquérito policial até a decisão final da Justiça. O casal foi indiciado sob acusação de venda ou troca de crianças, de acordo com o Estatuto de Criança e do Adolescente. A mãe da criança, a desempregada Maria do Nascimento, deverá ser indiciada em um inquérito policial no início da próxima semana, segundo o delegado R. Herbert, que cuida do caso. Ela teria entregue o filho em abril à curitibana Jurema Frumento, que teria intermediado a troca da criança por uma casa. Jurema, que também foi indiciada, nega ter recebido qualquer quantia pela entrega. Ela afirma ter apenas ajudado a amiga, que é mãe solteira, e não tem dinheiro. Essa notícia saiu no Folha de São Paulo em 12 de julho de 99. O título da notícia é o seguinte: criança trocada por casa é apresentada no Paraná. Então, percebo, nós temos a notícia. Dessa notícia, vamos ler uma crônica. Qual é o fato do que vai gerar a crônica? O fato de que uma das 4 crianças ali, ó, né, foi trocada por matéria de construção, ou melhor, 4 bebês são trocados ali por material de construção, né, para aquisição de uma casa, e um desses bebês ele acaba aí caindo, sendo encontrado pela polícia, e aí, a partir dessa criança, surge um inquérito, e a polícia consegue descobrir que ele é apenas um dos 4. Ele tem 4 crianças aí que foram trocadas pelos pais. Vamos ver a crônica. Saiu a notícia no jornal, então o Moacir Sclia faz uma crônica a partir dela. O Moacir é um dos melhores cronistas do Brasil. E ele está sempre atento às notícias, tá? Ele gosta muito de escrever as crônicas jornalísticas. Olha o título da crônica dele: A Casa das Ilusões Perdidas. É um título bem sugestivo, não é? Bem típico de crônica. Tem que ser um título sugestivo e que chame a atenção para atrair o leitor. Vejam, quando ela anunciou que estava grávida, a primeira reação dele foi de desagrado, logo seguida de franca irritação. Que coisa, disse. Você não podia tomar cuidado, engravidar logo agora que estou desempregado, numa pior. Você não tem cabeça mesmo, não sei o que vi em você. Já deveria ter trocado de mulher havia muito tempo.
Ela, naturalmente, chorou muito. Disse que ele tinha razão, que aquilo foi uma responsabilidade, mas mesmo assim queria ter o filho. Sempre sonhara com isso, com a maternidade, e agora que o sonho estava prestes a se realizar, não deixaria que ele se desfizesse. Por favor, suplicou, eu faço tudo que você quiser. Eu dou um jeito de arranjar trabalho, eu sustento o neném, mas, por favor, me deixe ser mãe. Ele disse que ia pensar. Ao fim de 3 dias, daria a resposta, e sumiu. Voltou não ao cabo de 3 dias, mas de 3 meses. Àquela altura, ela já estava com a barriga avançada, que tornava impossível o aborto. Ao vê-lo, esqueceu a desconsideração, esqueceu tudo. Estava certa de que ele vinha com a mensagem que tanto esperava. Você pode ter um neném, eu ajudo você a criá-lo. Estava errada. Ele vinha, sim, dizer-lhe que podia dar à luz à criança, mas não para ficar com ela. Já tinha feito negócio. Trocaria o recém-nascido por uma casa. A casa que não tinham e que agora seria o lar deles. O lar onde, agora, ele prometia, ficariam para sempre. Ela ficou desesperada. De novo caiu em prantos. De novo implorou. Ele se mostrou irredutível e ela, como sempre, cedeu. Entregue a criança, foram visitar a casa. Era uma modesta construção num bairro popular, mas era o lar prometido e ela ficou extasiada. Ali mesmo, contudo, fez uma declaração: nós vamos encher esta casa de crianças, 4 ou 5 no mínimo. E assim finalizamos a nossa crônica. Imagina você, um casal, a mulher fica grávida, o pai não aceita a criança, de passado um tempo, ele retorna à casa, aceita a criança não para criar, e sim para trocar a criança numa casa. Troca a criança nessa casa, ela fica feliz com a casa e ela promete que vai ter mais filhos para encher a casa. Ela teve outros filhos, mas esses outros filhos também foram doados. Pelo menos é assim, né? Baseado na notícia que nós vimos. 4 bebês foram trocados ali por material de construção. Então, a notícia fala dos bebês que foram trocados, a crônica fala disso. A crônica conta de um, né? Mas nós sabemos que pelo final, que ele diz assim, vai ter aí no mínimo 4 ou 5 crianças. Então, já está prevendo o que iria acontecer. É uma crônica, como se diz assim, que tem um tom, né, narrativo, que também tem um tom aí de reflexão, tem um tom também um pouco de, digamos, não deixa de ter um pouco de humor também, mas, apesar de tudo, é incrível toda a narrativa, é incrível o desfecho. Vamos pensar nos personagens, apenas o casal, o homem e a mulher, não temos nomes, né? Sabemos apenas que é um casal. Onde se passa? Na casa do casal. Qual o tempo? A gente percebe o tempo cronológico, que vai passando, né? Tem um período de 3 meses, que o homem volta depois, a mulher já está com a barriga grande. Então, percebemos aí que é um tempo cronológico. E o fato que motivou a crônica foi as crianças que foram trocadas por material de construção. Então, a crônica perfeita, uma narrativa curta, leve e, ao mesmo tempo, atrativa. Vamos entender um pouco mais da crônica narrativa. A crônica narrativa, ela oscila entre o jornalismo e a literatura. Ela é baseada em fatos circunstanciais, tá? Nosso dia a dia, situações corriqueiras, episódios de espécies acidentais, flagrantes do dia a dia. O exemplo, o comportamento de uma criança ou de um adulto. O que eu quero deixar claro para você? A crônica narrativa, ela não é uma ficção, ela não nasce do nada. Ela nasce a partir de algo que você presenciou, um acontecimento, tá? Não posso simplesmente criar. O que você pode criar e imaginar é o conto. O conto, sim, é uma ficção. A crônica, ela é uma ficção, mas que ela surge a partir de um fato real. Então, à medida que você vai relatar, vai narrar esses fatos, aí sim você pode acrescentar coisas para que a narrativa flua da melhor forma possível. Mas não parte de um fato ficcional, ela parte de um fato real acontecido no nosso dia a dia. É algo que o cronista presencia, tá? Origem: Cronos, né, que é do grego, ou Cronos, que também é do latim, e é igual a tempo. Então, crônica, lembra essa história de
tempo. Antigos romanos, crônicas, relatos de acontecimento histórico, verídicos. Então, a crônica tem a ver com o tempo e tem a ver com acontecimentos verídicos. Vejamos. A crônica contemporânea brasileira, registro jornalístico do cotidiano. Ela surgiu por volta do século XIX, que foi a expansão dos jornais no país. O principal representante desse tipo de crônica, José de Alencar, né? Ele é registro mais literário, mais jornalístico e parte aí de fatos corriqueiros do seu tempo. José de Alencar e Machado de Assis faziam crônicas baseadas nos fatos do cotidiano da sociedade de sua época. Vamos fazer a leitura de um trecho de uma crônica narrativa, e essa é de Fernando Sabino. É só um trechozinho para a gente ter noção de como é a crônica narrativa. Olha, a caminho de casa, entra no botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nessa busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que a faz mais digna de ser vivida. Um trecho assim, de uma crônica de Fernando Sabino aí, na qual ele fala sobre o próprio arte de fazer a crônica. Né? Estou adiando o momento de escrever. Escrever o quê? Uma crônica. E ele queria o quê? Queria ler um fato pitoresco, algo do cotidiano, que chamasse a atenção, que despertasse a escrita. E ele acaba escrevendo sobre o próprio ato de fazer crônica. Não deixa de ser algo atrativo, algo que faz uma leitura fluir da melhor forma possível. O que não pode faltar na crônica? Eu já falei para vocês diversas vezes dos elementos da crônica, o qual nós chamamos de pente, lembram disso? Então, a crônica, ela precisa de personagens, ela precisa de um enredo, ela precisa de um narrador, ela precisa de um tempo e um espaço. Esses são os 5 elementos. Então, vamos também pensar no seguinte, dicas para elaborar uma boa crônica. O primeiro passo é um título. Pensar em um título que seja bem sugestivo, um título que chame a atenção, tá? Então, assim, pode ser um título que sugere algo, ou pode ser também um título que apenas dá ali a intenção, apenas pode se inferir, né? O cenário é curioso, eleve seu pensamento e imagine as pessoas com quem você convive, os lugares que frequenta, quais os assuntos que circulam no lugar onde você vive, e principalmente que tem ocorrido no dia a dia que mais lhe chamou a atenção. Então, você procura ali um ambiente que vai trazer algo de interessante para a sua narrativa. O foco narrativo, narrador. Se você que está escrevendo a sua crônica, você, enquanto cronista, você pode escolher o seu ponto de vista. Ou seja, você pode escrever ali em primeira pessoa, né? Eu vi, eu senti, eu percebi. Nesse caso, você será ali um autor personagem, mas você também pode escrever em terceira pessoa, quando você é apenas um narrador observador. Né? Aí eles sentiram, eles viram, eles fizeram e assim por diante. Então, o foco narrativo, você ou usa a primeira pessoa ou você usa a terceira pessoa, tá? Eu ou ele. E personagem? Deverá determinar um de personagens que haverá em sua crônica. Serão reais ou feitos da imaginação? Poderá você ser uma delas? Cabe a você decidir. Os personagens da sua história serão reais, são baseados aí nos seus vizinhos, nos seus amigos, nos seus familiares? Ou será que você vai criá-los? Fique à vontade, o texto é seu, você pode criar aí, tá? E você, enquanto cronista, pode também ser um dos personagens, você pode ali estar contando e participando da própria história. Além disso, nós temos o enredo, que será feito a partir de um fato narrado de um episódio banal do dia a dia. Descrição narrada de que forma? Veja bem, qual será o fato que você vai narrar na sua crônica? E de que forma você vai narrar? O fato será algo do seu cotidiano, algo que lhe chamou a atenção, um fato real. E você vai narrar sempre trazendo para a primeira pessoa, né? Ou para a terceira, tá? O tom que a sua crônica vai assumir pode ser poético,
humorístico, irônico, reflexivo, cabe a você escolher. Você quer fazer uma ironia na sua crônica? Você quer trazer humor? Você quer provocar uma reflexão? Você quer um tom mais poético, falar de sentimentos? Ótimo, você que escreve. O tempo. Você jamais poderá esquecer que a crônica acontece em um curto espaço de tempo. Tem que ser algo rápido, minutos ou horas. Então, a gente percebe que a narrativa da crônica ela tem um tempo cronológico, mas esse tempo ele não pode ser demorado. E o desfecho? Como será o final da sua crônica? Será um final aberto, surpreendente ou conclusivo? Pensa, será um final que vai deixar ali algo mais, tipo assim, essa história continua? Será surpreendente ou será conclusivo? Algo que você começou a ler o texto e já concluiu ali no final? Cabe a você também decidir. A crônica que nós lemos agorinha, né, sobre a questão lá do casal, querer ter filhos, o final dela é surpreendente, porque a gente percebe assim, a moça quer ter o filho, o homem quer vender, ela inicialmente não aceita, depois ela aceita, e no final da história ela diz assim, vamos encher a casa de filhos. Então, é surpreendente, porque o que a gente esperava a partir daquilo ali é que eles não tivessem mais filhos, até porque o homem não queria. Mas ela, no final, ela vai encher essa casa de filhos. Então, é um final surpreendente. Vamos ler mais uma crônica para que a gente possa ficar gravado em nossa mente realmente o que se precisa da crônica narrativa. A crônica que nós vamos ler é o seguinte, o título dela, Recado ao Senhor 903. É um título sugestivo. O que você pensa quando você lê esse título? Vamos ver o que diz o texto. Vizinho. Quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador, que me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois da sua própria visita pessoal. Devia ser meia-noite e a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou desolado com tudo isso e lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é explícito e, se não fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a lei e a polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem direito a repouso noturno e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Percebam aí, ó, que nós sabemos que tem personagens, mas eles não são identificados, né? Apenas temos números que se referem a esses personagens, o 903 e o 1001. Isso por quê? E o 1003? Porque essa narrativa aparentemente se passa em um prédio, um condomínio, e ela partiu, com certeza, de uma reclamação de um dos moradores do prédio. Ele reclamou do vizinho que tinha o hábito de fazer festas à noite, né? E esse barulho estava atrapalhando o sono dele. Continuando. Ou melhor, é impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita. Pois não sei o seu nome, nem o senhor sabe o meu. Ficamos reduzidos a ser dois números empilhados entre dezenas de outros. Veja, eu, 1003, me limito a leste pelo 1005, a oeste pelo 1001, ao sul pelo Oceano Atlântico, ao norte pelo 1004 e ao alto pelo 1103 e embaixo pelo 903, que é o Senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos. Apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis. Nós dois apenas nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente adotar, depois das 22 horas, de hoje em diante, um comportamento de manso do Lago Azul. Percebam, o morador do 903 faz uma reclamação em relação ao morador do 1003, dizendo que ele não consegue dormir a partir das 22 horas porque esse apartamento 1003 é muito barulhento. Isso tem atrapalhado a vida do apartamento 903. Prometo, quem vier à minha casa, perdão, o meu número, será convidado a se retirar às 21h45 e explicarei. O senhor 903 precisa repousar das 22h07, pois às 8h15 deve deixar o 783 para tomar o 109, que o levará até o 527 de outra rua, onde ele trabalha na sala 305.
Nossa vida, vizinho, está toda numerada. E reconheço que ela só pode ser tolerável quando o número não incomoda outro número, mas o respeita, ficando dentro dos limites de seus algarismos. Peço-lhe desculpas e prometo silêncio. Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que o homem batesse a porta do outro e dissesse: vizinho, são 3 horas da manhã e ouvi música em tua casa. Aqui estou. E o outro respondesse: entra, vizinho, e come do meu pão e bebe do meu vinho. Aqui estamos todos a bailar e a cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é bela. E o homem trouxesse sua mulher e os dois ficassem entre os amigos e amigas do vizinho, entoando canções para agradecer a Deus, o brilho das estrelas e o murmúrio das brisas nas árvores, e o dom da vida e a amizade entre os humanos, e o amor e a paz. Olha bem, uma crônica que nasce a partir de uma reclamação de um vizinho do apartamento 903 em relação ao 1003. O 903 precisa dormir porque trabalha no outro dia, né? Mas o 1003 sempre tem barulho depois das 22 e isso tem atrapalhado o sono do 903. O 903 vai ao zelador, faz a reclamação, o zelador vai até o 1003 e reclama. Começa assim a história. E aí, a partir dessa aí, a gente percebe que o narrador, que é sim o personagem da história, ele vai criando outros fatos a partir dessa reclamação, até chegar ao momento do final, que é sim um final surpreendente e ao mesmo tempo é uma reflexão. Ele diz assim: eu queria que batesse a minha porta um vizinho que também quisesse participar das minhas festas. Por quê? Porque a vida é curta, né? Então seria o momento da gente festejar, da gente comemorar o dom da vida, comemorar a amizade entre os humanos, o amor e a paz. Esse era o final que ele queria e é surpreendente. É bem diferente daquilo que se espera. Respondendo, tipo de crônica, narrativa. Por que nós sabemos ser narrativa? Porque nós temos aí uma narração, né? Temos uma história que ela parte de um fato real, mas que traz para dentro de si um pouco de ficção. Leve, curta, de boa leitura. Onde se passa a história? Em um condomínio. Nós já vimos que temos ali apartamentos onde um e outro transitam de modo que não perturbem a vida dos membros desse prédio. Qual é o cenário? Os próprios apartamentos, né? É o apartamento. O título é sugestivo? Sim, muito, né? E pelo título da crônica, dá para imaginar o assunto? Olha bem o título, diz o seguinte: Recado ao Senhor 903. Será que daí de cara, ver esse título, você já conseguiria imaginar que se tratava aí de uma reclamação entre vizinhos? Não sei. Vou dizer para vocês é o seguinte: temos personagens? Temos apartamento 903 e o 1003. Qual é o tempo? É cronológico, nós percebemos aí a passagem dele, né? Onde se passa? No apartamento, dentro do condomínio. O narrador, o foco narrativo, é o próprio narrador que narra e conta e participa da história, narrador personagem. Todo o enredo, de onde surgiu? De uma reclamação, né? Então, assim, poucos personagens, uma historinha curta, mas bem contada, em tom aí de reflexão, deixando essa crônica bem elaborada. Agora é a sua vez de produzir. Pega seu material e produz a crônica narrativa. Eu desejo para vocês uma boa aula, bom estudo e não esqueçam de deixar o seu comentário abaixo do vídeo e também deixar o seu nome lá na frequência do grupo do WhatsApp, tá? Belezinha? Então, tchau e até a próxima aula. Beijos!